Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o João Pedro Roriz. Daremos continuidade à nossa formação sobre Donald Winnicott, desta vez dentro da teoria do amadurecimento, com um capítulo muito importante sobre essa teoria, a constituição do si mesmo, aonde nós vamos abordar a primeiríssima infância. Sabemos que todo ser humano ele é gestado dentro da barriga da mãe e após nascer, uma certa continuidade dessa gestação acontece no colo da mãe, aonde o bebê ele vai perceber a si mesmo e perceber o ambiente à sua volta e gradualmente começar a entrar na relação objetal, compreender os objetos à sua volta. Sabemos que isso não acontece de forma estanque, paulatinamente, e o bebê ele vai ter uma relação com o seu próprio corpo a partir da mãe objeto, ou seja, a partir do seio, que é estabelecido, segundo Winnicott, como uma síntese dos cuidados da mãe ou do cuidador materno com o bebê. Entre o período do nascimento e da construção do eu, o bebê ainda não tem senso de sua existência. Não há, então, um elemento unitário ou compreensão de que há ali um ser autômato. Ele ainda não se percebe como um indivíduo. Até mesmo porque esse sujeito é completamente dependente do cuidador materno. Então, a mãe primitiva seria essa união entre mãe e bebê. E o bebê ele só vai começar a ter uma ideia de si mesmo a partir do não ser integrado, do sujeito não integrado, é que ele começa a perceber que há uma integração quando ele entra em contato com o seio, ou seja, com a totalidade do cuidado materno. A constituição do ser do sujeito é resultado de uma tendência integrativa. Vamos entender como é que isso funciona. Se a gente for compreender o Winnicott quando ele fala do ser mesmo unitário, ele está querendo falar sobre uma identificação do corpo do bebê como um objeto, como um ser autômato. E qual é o ideal que nós temos? O ideal é que o bebê chegue a um momento em que ele diga, eu sou, com essas palavras. Mas até isso acontecer é um período de autodescoberta, percebe? Essa tendência integrativa que o Winnicott fala, ela é gradual, ela não acontece de forma estanque. Vai alcançar, então, um auge quando o sujeito finalmente ele consegue se expressar sobre si mesmo. Essa integração, segundo o livro Construção da Confiança, de 1969, do Winnicott, vai acontecer a partir do não integrado, como já foi dito, e isso graças a breves momentos de integração com a mãe ambiente, chamados, então, períodos de integração. O bebê ele entra em contato com a mãe após chamar ou professar o seu mal-estar, e quando ele é colocado no colo para os cuidados maternos, ele tem uma breve, um breve sentimento, um breve feeling sobre si mesmo. E isso vai acontecendo gradualmente a cada mamada, a cada colinho, a cada tradução do mundo que a mãe faz, esse sujeito então vai se integrando. Esses são momentos de vivacidade e de excitação, precedidos de convergência aglutinadora de si mesmo. Isso só é possível a partir do encontro do sujeito com seu objeto de afeto, no caso aí, o seio. O que vai identificar ou fazer identificar para o sujeito o estar vivo, que é fundamentado na satisfação que o bebê vai sentir quando percebe que é capaz de tornar real a sua necessidade. Então, o bebê chora, ele tem uma necessidade, ele não sabe expressar que necessidade é essa. Ele expressa através do choro, que é uma forma instintiva. O sujeito, então, vai ser recolhido e colocado num lugar. E a partir desse movimento, é que ele vai entender que está vivo, porque até então
ele estava numa circunstância de repouso do si mesmo. O si mesmo só é acionado a partir do momento em que ele gera para si esse afago. E é interessante porque a onipotência do bebê ah, diz a ele que todo cuidado é gerado por ele mesmo, já que há uma conversão entre mãe e bebê dentro desse ambiente simbólico. Há então um impulso quando o bebê chora, tem uma busca por, que permite então essa aglutinação dos elementos não integrados do bebê numa integração sólida, aonde ele começa a perceber que existe um ser desejante, que existe um objeto de afeto e que existe um corpo capaz de promover o encontro entre o ser desejante e o objeto de afeto. Só que é importante esclarecer que essa vivacidade que o bebê tem, ela é momentânea. Ela não acontece para sempre. O bebê, ele entra em contato com esse si mesmo e logo, logo aquilo se perde novamente quando ele volta para o repouso. O si mesmo torna-se capaz, naquele momento em que ele consegue para si o que quer, ou pelo menos ele acha que foi ele que gerou, né, essa resposta ao choro, e depois deixa de existir, tá? Por quê? Porque ele vai voltar para o repouso. Ele se representa no ato da mamada, do colinho, do cuidado, né, da brincadeira, do afago, e depois ele volta para o repouso. Importante salientar que esse processo todo que eu estou aqui descrevendo vai ocorrer durante a mamada. Eu estou chamando de mamada, mas pode ser toda a atenção gerada ali na relação mãe-bebê. Logo em seguida, o sujeito então retorna para o estado de não integração. Então ele está lá, não está integrado, ele não sabe da existência dele, e durante um breve momento ele tem esse sentimento, esse feeling de que ele pode se integrar em torno de algo, ou no objetivo de, ou na relação com. E com isso, evidentemente, ele vai se estruturando. Em As Bases para o Si Mesmo no Corpo, texto de Winnicott de 1970, o Donald Winnicott vai dizer que a mamada dita a experiência de si mesmo, e é por isso que é recorrente, né? E reflete um termo identitário para o sujeito. Na experiência de identificação com o objeto, ele torna-se ele mesmo o objeto de si. Ele se percebe como um objeto nessa relação. E esse que é o objetivo. E lembrando que a onipotência do bebê é a ideia que ele tem de que tudo que está ali naquele ambiente, quando ele se vê, ele mesmo, quando ele se percebe, essa onipotência é justamente essa ideia que se tem de que é ele capaz de criar as respostas do ambiente em relação ao seu choro, em relação ao seu chamado. Aqui tem um ponto importante para qualquer clínica winnicottiana e diria freudiana, lacaniana também, porque nesse detalhe as clínicas um pouco que se entrelaçam, né? Eu acho que parte muito da sensibilidade do analista perceber que quando um adulto ele recorre a elementos que falam da fixação oral, né? O cigarro, a bebida, o alimento exagerado, né? O açúcar, etc. Esses alimentos condicionantes podem, atenção, podem estar relacionados justamente a uma ideia de integração. E aqui tem que ter uma sensibilidade do analista de perceber a necessidade do sujeito de se fazer representar numa mamada representativa, aonde ele se sinta novamente integrado. Por que um adulto procuraria essa integração? Justamente porque está passando por um momento de desintegração da sua frase simbólica, do seu eu imaginário. Enfim, é muito interessante a gente observar que as teorias do Winnicott compõem um universo clínico
que nos permite pensar no nosso manejo frente a esse sujeito. Tá? Fica a dica aqui. O ser e o fazer também tem uma importância muito grande nesse capítulo. Falamos do ser mesmo, falamos dessa fundamentação da identidade do bebê, e vamos falar agora sobre o ser e o fazer, que são dois verbos que vão falar de duas circunstâncias distintas, e o Winnicott ele filosofa sobre a relação do bebê com ele mesmo, o ser, e a ação que ele promove, que é o fazer. E vocês vão ver como é profunda a dicotomia entre o ser e o fazer na visão winnicottiana. Há uma diferença entre o ser e o fazer. O ser é a necessidade, é a criação em torno do si mesmo, que eu acabei de falar, né? Então, veja, é criação. Ser é criação, é uma construção e exige força, exige uma estrutura que permita ao sujeito, então, sair dessa semente e criar o broto, criar essa pequena identidade. A mãe é a terra, né? Aonde o bebê semente vai criar aquele brotinho de si mesmo. É muito bonitinho quando a gente coloca dessa maneira. Já o fazer é uma ação resultante da separação do eu e do não eu. Logo, o fazer é instintivo. Se o ser é uma criação para o bebê, na condição, então, de não integrado, ele passa a condição de integração, mesmo que momentânea, até ele voltar para o repouso, o fazer é instintivo, é o mamar, é o morder, é o sugar. E claro, né, é a ação resultante justamente da transformação do ser não integrado para um sujeito integrado em si mesmo. O ser está então relacionado ao objeto subjetivo, que o Winnicott também chama de elemento feminino puro. Há um feeling de realidade que nasce da sensação de possuir uma identidade através da relação com o objeto, já falamos sobre isso. Remete, então, a uma propriedade do ser dentro da ação. O fazer já está relacionado a um objeto objetivo, que o Winnicott também chama de elemento masculino puro, que remete, então, a uma ação instintiva de ter o seio e de mamar. Eu estava aqui falando com você sobre essa diferença e me passou aqui na mente, eu acho que é importante ressaltar, que quando o Winnicott fala de elemento feminino puro, elemento masculino puro, o elemento feminino puro é o subjetivo, é o ser, e o elemento masculino puro é o objeto objetivo, é o fazer, há uma clara referência à teoria freudiana. Ao Édipo, aquelas convicções, né, do lugar do homem, do lugar da mulher, não do homem e da mulher, mas do masculino e do feminino, melhor dizendo, dentro da constituição dessa criança, que é o objeto desejante desses dois. Então é interessante, né, gente, porque você vê que tem uma relação ali com a teoria freudiana. E mais uma vez eu quero lembrar que seio reduz uma ideia, tá? Vocês vão ouvir daqui a pouco sobre seio subjetivo, seio objetivo. O seio reduz a ideia de uma totalidade dos cuidados maternos e, claro, o bebê aqui também, ele vai ser produto de um cuidado. E, portanto, sendo um produto do cuidado, o próprio bebê recebe como identidade essa referência do cuidado recebido. Então, referencialmente, o bebê é a resposta dos cuidados da mãe. Ele é a resposta do seio. Então, ele cria o seio como objeto criador dele mesmo. Parece um pouco confuso, mas vamos elaborar melhor essa ideia. O bebê, na relação com o seio, ele se faz. É o eu, é o si mesmo, né? Ele começa a construir esse eu incipiente. Mas esse seio é uma criação desse bebê integrado nesse ambiente. Mas ele dá esse poder a esse seio que, por sua vez, o cria, porque é através desse seio que ele consegue se perceber na ação. Então é muito interessante, porque
nós nos construímos na construção desse objeto que é outro. Se não é algo lindo, eu não sei mais como expressar, como dar adjetivos para essa filosofia, ou para essa teoria, ou para esse entendimento sobre a produção de si mesmo na relação com a mãe. É algo extraordinário. O bebê está fundido com a mãe e vai perceber nessa experiência, ele vai perceber toda essa experiência como uma qualidade que emana dele. Já falamos sobre isso. É a onipotência do bebê. Mas essa onipotência faz ele se sentir real, faz ele se sentir integrado numa espécie de identidade primária. Esse movimento é muito importante esclarecer e salientar. Esse movimento tem que partir do bebê e não do ambiente. Então não é uma questão de obrigação. É uma questão de necessidade, mas uma necessidade do bebê e não da mãe. O Winnicott insiste que o encontro de si mesmo vai ocorrer através das mamadas, desde que haja um seio que é. Aqui entra a força de poder dessa mãe. Porque o bebê, ele se constrói na relação com o seio, mas esse seio pertence a algo maior, que nós já sabemos. Ele não, mas nós já sabemos, que é o cuidador materno. Então, o seio que é, eu estou botando entre aspas, porque é uma expressão winnicottiana, é o resultado de um cuidador materno que tem a capacidade de ser. Ou seja, ele é um seio que é, ele não é um seio que faz, por puramente ter que fazer. Ele está presente. Há uma ação primária, há uma comunicação primária, há uma ação desejante do cuidador materno em se encapsular-se com este bebê nessa relação absolutamente embrionária, pelo menos na primeira infância, tá? Porque o bebê precisa disso. Então, é isso que vai criar uma ação satisfatória na experiência de identidade. Se o seio é um seio que faz, ao invés de um seio que é, a ação de fundação da identidade já não será tão satisfatória, tudo bem? A mãe suficientemente boa, bem adaptada, cria o seio para o bebê, que também se cria a partir dessa fantasia que ele tem e que é absolutamente compartilhada pela mãe. Assim, ele pode ser também, e não apenas fazer o que tem que ser feito, tá? Então, ele sai do instinto do fazer, entendam isso, ele sai do objetivo, ele sai do masculino puro e vai para o feminino puro. Ele sai da objetividade do fazer, da ação concreta, objetiva, que tem uma finalidade, para uma resolução de um conflito, para a produção de um saber sobre si mesmo, para a construção de uma subjetividade sobre si mesmo. Isso faz toda a diferença, segundo o Winnicott. Então, o ato do bebê em ser espontâneo é muito importante, que a gente tem que entender aqui que não exige uma ação, vamos dizer assim, de um fazer simplesmente cotidiano, repetido, do fazer pelo fazer. É óbvio, né, que uma mãe na ação com um bebê, ela vai em algum momento construir uma relação de identidade com essa criança, aonde alguns atos serão repetidos de forma automática. Isso é evidente. Não há um perigo iminente para o bebê. Será um fator de risco, aí sim, se a mãe ela não é capaz de construir uma relação íntima de cuidado com esse bebê. Ou seja, o si mesmo verdadeiro do bebê, ele precisa ser uma realidade viva, que por sua vez é proposta pela mãe. Achar o ser no fazer leva o sujeito a uma identidade falsa, enquanto que sair do fazer puramente instintivo e vir para o ser
constituído, pelo menos naquele momento na relação com a mãe, é absolutamente saudável, tá? O fazer, ele é instintivo e necessário. A criança, ela continua fazendo, mesmo sem a ação desejante da mãe, né? Apenas numa ação hiperativa da mãe em relação à criança, ela continua fazendo. Ela vai exercer a ação que lhe é determinada pelo instinto. Agora, se a mãe constrói com esse filho um afeto, um vínculo, uma relação de cuidado, você tira essa criança do fazer e traz essa criança para o ser. Agora vamos falar rapidamente sobre o que é seio objetivo e seio subjetivo. Haveria então dois seios com o qual o bebê lida. O seio subjetivo é encontrado no plano das relações objetais. Já sabemos o que é isso, né? É toda aquela dimensão que a criança cria na relação com o mundo real. Existe o objeto bebê, existe um plano das relações objetais criadas por ele para se proteger, e há um plano real aonde às vezes ele não tem acesso, porque ele ainda é muito incipiente na compreensão desse mundo externo. Por isso que é tão importante a subjetividade para a criança, tá? A mãe é alvo do amor excitado do bebê, que fornece meios para esse bebê criar gradualmente um si mesmo como um objeto. Já falamos sobre isso. Essa subjetividade é mantida pela confiabilidade que a mãe tem no processo. Então, mãe triste, bebê triste. Mãe desesperada, bebê desesperado. O fazer vai acontecer. O leite sai instintivamente, a criança captura o leite instintivamente, porque o corpo precisa se desenvolver. Mas a criação do si mesmo demanda dessa tradução da mãe em relação ao mundo na, na, na relação com o bebê. Então, é a mãe traduzindo o mundo para o bebê e traduzindo o bebê para o mundo. Já o seio objetivo é aquele destinado para a totalidade de cuidados que a mãe ambiente dispensa ao bebê. Vamos falar desses cuidados? Vamos aqui trazer 3 tarefas muito importantes que a mãe possui nessa relação de cuidado totalitário que a gente reduz na palavra seio, seio objetivo. Manutenção da ilusão de onipotência, onde o bebê pode ter encontro com o objeto e retornar ao repouso. Alcance de si mesmo, aonde o bebê se torna o objeto que encontra-se e encontra algo. Seio, calor, leite, tesouros internos da mãe. E por último, comunicação de si com o mundo e do mundo consigo. Nesse eu que ainda é incipiente, mas que gradualmente vai se formando a partir das mamadas. Em conclusão, vamos finalizar essa breve aula, para dizer que, para o Winnicott, a comunicação da mãe com o filho não depende de palavras, é feita no silêncio e na ação propositiva, nessa comunicação primária, através de atos de confiabilidade. É gerado, então, essa comunicação é gerada, então, pela experiência de cuidados afetivos, que fala à criança e que lhe transmite confiança. O primeiro filho vai receber esse impacto, o segundo filho provavelmente vai ter um impacto um pouco mais confiante no sentido da experiência. Essa mãe, a tendência pelo menos é essa, se não houver nada que intercorra nesse processo, a experiência da mãe ela é muito importante. Agora, não é só a experiência de ser mãe, tá, gente? Isso é muito importante também esclarecer. Esse cuidador materno, que pode ser um cuidador outro, além da mulher que pariu, esse cuidador materno, ele precisa ter uma experiência de cuidados afetivos. Ele tem que saber se transformar em continente, em ser esse mundo capsular do filho, tá? Então é dessa experiência que o Winnicott ele afirma e reafirma, para além de uma experiência materna puramente. A falta de confiança do cuidador materno pode gerar uma cisão e uma apercepção, onde o sujeito, no caso o bebê, não se torna capaz de criar um meio interno capaz, então, de gestar
o eu, de gestar o si mesmo. Então, ele não vai conseguir encontrar uma condição de se relacionar com o mundo dos objetos. E a gente não quer isso, a gente quer que o bebê ele tenha um universo saudável, um ambiente saudável para a produção de uma relação com ele mesmo e de uma produção também de uma relação com os objetos de afeto. Para isso, é muito necessário o olhar da mãe. O olhar da mãe precisa refletir o bebê. O bebê, ele se vê no olho da mãe. Não apenas na cristalina da mãe, mas na forma como a mãe olha para esse bebê. Ele vai conseguindo construir um olhar sobre si mesmo ao perceber a forma como a mãe o toca, a forma como a mãe o olha. Este bebê, então, quando olha para a mãe, ele precisa se ver. Ele não pode ver a mãe e suas angústias, ele não pode ver a mãe e esse estertor doloroso que é ser um sujeito em formação, todos nós passamos por isso, mas o bebê ele precisa salvaguardar o si mesmo dessa realidade externa a esse universo capsular. Porque senão isso vai violar a legítima experiência de onipotência do bebê. O bebê, nessa fase da mamada, ele lactante, precisa acreditar realmente que é ele que gera esse cuidado sobre si mesmo. Se a mãe está menos preocupada com o bebê e mais preocupada consigo naquela relação, ou se pelo menos ela não consegue, né, abjurar de suas necessidades pessoais para dar esse holding, o bebê então tem uma quebra de sua individualidade, ou melhor, de sua construção de uma individualidade, de sua onipotência nessa relação mãe-bebê, essa fantasia se quebra e ele volta para o estado de não integração. Bom, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Espero que tenha sido útil e a gente se vê num próximo encontro. Até lá.